Em memorial encaminhado ao STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alertou os integrantes da Corte que limitar o compartilhamento de dados sigilosos do antigo COAF, agora a UIF, Unidade de Inteligência Financeira, com o Ministério Público e a Polícia, pode comprometer tanto a reputação internacional do Brasil quanto sua atuação nos principais mercados financeiros globais. De acordo com Aras, entre as consequências mais concretas que podem ocorrer caso o Supremo imponha limites ao repasse de informações do COAF estão a dificuldade de acesso a créditos internacionais para projetos de desenvolvimento, redução do rating de investimento do Brasil por agências internacionais de classificação de risco e dificuldade de pagamentos a exportadores brasileiros em transações comerciais internacionais, além de danos político-diplomáticos. Quer dizer, muita coisa da qual a gente vem falando nos últimos dias. O plenário do Supremo discute nesta quarta-feira a necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de informações sigilosas por órgãos de fiscalização e controle, como a Receita Federal e o antigo COAF. Aras quer que o STF revogue a liminar do presidente da Corte, Dias Toffoli, que suspendeu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e ao menos 935 outros casos no país. Eu vou repetir, hein? Tudo que o Toffoli suspendeu, 935 outros casos, além do Flávio Bolsonaro. O Procurador-Geral da República observou que o repasse de dados sigilosos da Receita e do COAF sem autorização judicial está previsto em leis, além de ser respaldado em recomendações internacionais que o Brasil assumiu o compromisso de cumprir. Na peça enviada aos ministros do STF, Aras lembrou que o Brasil faz parte do GAFI, uma entidade intergovernamental estabelecida em 1989 por iniciativa dos países membros da OCDE e de outros associados. A iniciativa pretende estabelecer mecanismos e implantar leis para combater a lavagem de dinheiro. Como a gente lembrou aqui nos últimos dias, Augusto Nunes, o presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE veio ao Brasil e também condenou aquela decisão do Toffoli tomada em julho, dizendo que ela estava fora dos padrões internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Portanto, a posição do Augusto Aras, neste caso, está correta. Foi necessária, sim, uma pressão em cima dele. Está se manifestando no último dia antes do julgamento, porque há também pressão interna entre os procuradores do Ministério Público. Mas a decisão está correta e aqui a gente vai sempre apontar. Quando a decisão é errada, como ele tomou, legitimando a legalidade que não existe naquele inquérito ilegal do Dias Toffoli, a gente aponta. Quando ele toma uma decisão correta, depois de muita pressão, a gente vai apontar. Eu estou aqui analisando, cada um tem a sua opinião, que ela está correta. Aliás, essa decisão foi tomada um dia depois de uma nota técnica que foi emitida pelo Ministério Público Federal, como eu registrei ontem aqui no programa, que dizia o seguinte, eu vou até ler um trecho: a controvérsia submetida ao STF no referido recurso não guarda qualquer relação com o encaminhamento de relatórios de inteligências financeiras pelo COAF, ou mesmo com a aplicação de qualquer dispositivo da lei de lavagem de dinheiro. Fecho aspas. Essa nota era o seguinte, o MPF dizendo que a ação a ser julgada pelo STF amanhã, quarta-feira, que pode limitar essas comunicações do antigo COAF, não tratava originalmente da atuação do órgão, mas sim da Receita Federal. Isso também está sendo apontado aqui pela PGR para que o caso se limite àquilo que o gerou. Então há muita expectativa em relação a essa decisão, porque ela pode comprometer o combate no Brasil à lavagem de dinheiro. Augusto Nunes. As advertências, como o Felipe lembrou, são absolutamente pertinentes e corretas. Primeiro, o Brasil assinou acordos internacionais. Isso aí não é brincadeira, né? Não me venha o Supremo dizer que isso que a Constituição brasileira justifica. Não há nada na Constituição que justifique isso, mas eles podem procurar algum buraco ali
num artigo qualquer, para dizer que não, isso permite que o tratado não seja respeitado. Tratado internacional, acordo internacional é para se respeitar, sob pena de ameaçar aí a palavra do país, a imagem do país. Com isso não se brinca. É esse tipo de acordo que permitiu, por exemplo, que policiais americanos prendessem na Suíça aqueles dirigentes da FIFA, entre os quais o brasileiro Zé Maria Marim. É isso que permite essas investigações e esses acordos que permitem o desbaratamento de organizações criminosas. Tá? Não são só os corruptos brasileiros os beneficiários disso aí, são as organizações criminosas, são os traficantes internacionais, que não pode fazer um negócio desse. Isso é um instrumento de investigação muito poderoso que deve ser usado, como vem sendo usado pela Lava Jato, e esse é o único problema que o Supremo encontra, né? Tudo que vem da Lava Jato eles querem dar um jeito de barrar. A Lava Jato usou com extrema eficácia, aí não tem um bandido, né, que não tem um inocente entre os que foram arrolados aí como réus com base nessas investigações. Agora, o Supremo precisa parar com essa história de usar buracos na lei ou filigranas legais para impedir que se faça justiça. Nós precisamos disso, o Brasil precisa disso para ter o respeito de outras nações e, meu Deus do céu, tá claro que tem que acabar com essa história de suspender investigações sobre 936 casos aí a partir do caso do senador Flávio Bolsonaro. Não tem sentido. Repito, o que precisa ser investigado deve ser investigado. Simples assim. Até para saber se alguém é inocente e impedir a eventual injustiça. Só isso. E o Augusto Aras demorou, mas agiu. Tomara que ele continue ouvindo, o quanto antes é melhor, ouvindo as críticas feitas à inércia da Procuradoria-Geral, notada em vários casos. José Maria Trindade. Primeiro, olha, o Procurador-Geral da República foi fortemente pressionado por subprocuradores. Por isso que ele assumiu uma posição muito mais firme e apresentou esse memorial, né, que são as alegações finais, já que o julgamento será amanhã. Nesse memorial, ele faz uma radiografia muito interessante e mostra que o presidente Dias Toffoli não tinha a ideia do que estava mexendo. Agora, como o ministro do Supremo, o presidente do Supremo, interfere numa situação tão grave, sem saber exatamente qual é a repercussão disso. Olha, Augusto, a Procuradoria fala aí de quase 1.000 casos, né, desses 936, mais o do Flávio Bolsonaro, mas não é só isso não. Outras investigações, inquéritos foram suspensos pelo Ministério Público e a Polícia Federal editou um memorando interno suspendendo todas as investigações e todos os inquéritos e processos que tenham como base exatamente dados da Receita Federal, do extinto COAF e do Banco Central. Então, não há um levantamento do que isso aconteceu, de qual foi a repercussão, inclusive na Lava Jato. Então, está muito claro de que isso foi uma ação forte demais e totalmente sem noção em termos internacionais. O parâmetro internacional é investigar movimentações consideradas atípicas. O Brasil, se o Supremo não derrotar o Dias Toffoli amanhã, entra na lista de paraísos fiscais. Este é um eufemismo para dizer que é um país onde não se investiga dinheiro roubado por corrupção, tráfico de drogas, ou seja, o dinheiro não explicado. Por outro lado, existe o Toffoli será derrotado, mas existe a possibilidade de dosar, ou seja, limitar o acesso. E complica muito, porque haverá abertura de inquéritos de forma desnecessária e desorienta os mecanismos de investigação que vêm funcionando até agora, né? É isso aí, a gente ainda vai falar mais sobre esses temas, porque é um caso complexo e vamos dando as informações e comentando. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, disse que o julgamento sobre a necessidade de autorização judicial prévia
para o compartilhamento de dados sigilosos da Receita e do antigo COAF deve envolver todos os órgãos de controle. O ministro prevê um placar acirrado para o julgamento que, na sua avaliação, deve ser concluído nesta quinta-feira. Segundo o Estadão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, costura um voto que imponha limites ao repasse de dados, mas que não seja visto como ameaça ao combate à corrupção no país. A discussão, que deve mais uma vez dividir o plenário do Supremo, interessa ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. É sempre mais ou menos essa atuação do Dias Toffoli, né, Augusto Nunes? Tentar costurar ali uma solução intermediária. Normalmente, essa solução intermediária, como eu gosto de simplificar aqui, é aquela solução do 2 mais 2 igual a 4 ou igual a 5, ele vai no 4,5. Vai no 4,5. Tá errado, né? É isso aí. Tá errado, ele acha que mas é uma boa. Menos errado do que o 5, né? Ele acha que é salomônico. Exatamente. Então, existe aquela expectativa, porque o caso da prisão após condenação em segunda instância, a gente estava lembrando ontem, Augusto Nunes, separou ali o Supremo nos 6 votos a 5. 6 votos de quem? Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, aqueles que formavam o trio libertador da segunda turma, mais Marco Aurélio Mello, que é alguém da primeira turma, mas que tem a alma da segunda turma, né? E o Celso de Mello e a Rosa Weber. A maior expectativa geralmente fica para os votos do Celso de Mello e da Rosa Weber. O Celso de Mello, que às vezes se bandeia para o lado de lá, o lado do Gilmar Mendes, às vezes fica do lado de cá. Ultimamente tem se bandeado mais do que ficado. E a Rosa Weber, que parece influenciável, dá aquele voto que demora meia hora para entender para qual caminho que ela vai, né? Deixa a nação em suspense, mas às vezes é a fiel da balança. É um enigma, né? O voto dela é sempre enigmático ali. Você precisa decifrar o mistério para saber que ela acabou votando com o lado errado. O Celso de Mello, convém lembrar sempre isso aí, é ele. Foi ele que cunhou a expressão projeto criminoso de poder no julgamento do Mensalão. Agora ele solta todo mundo que fez parte desse projeto criminoso de poder. Isso aqui é muito fácil tomar uma decisão, saber quem tem razão nessa história aí do julgamento, dessa limitação de dados fiscais sigilosos. Ajuda o bandido ou não? Ajuda os culpados ou não? Ajuda criminosa? É claro que ajuda. Não adianta o Toffoli tentar alcançar o equilíbrio impossível. Né? Ele diz assim, nada que pareça prejudicar o combate à corrupção. É evidente que prejudica, meu Deus do céu. Não adianta, que você pode jogar uma pedra na cabeça de uma pessoa, mas você não pode exigir que ela finja que não sentiu. Né? Você reclama, se ela gritar, você não grita, porque é isso. Assuma que está tentando limitar, porque isso prejudica a descoberta da verdade em torno de vários casos, esses citados aqui, incluindo o casal Toffoli e o casal Mendes. É isso. Agora o resto é conversa fiada. Quer prejudicar sem parecer que prejudica, aí realmente fica difícil. Fica difícil. É claro que o Sérgio Moro deu aquela declaração que eu li aqui ontem, falando que o Supremo quer avaliar o limite da invasão, da privacidade e tal, porém precisa de um sistema eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro, então vai haver essa eventual modulação, vamos ver até que grau vai cada ministro nessa eventual concordância com o Dias Toffoli. E de novo, né, Felipe, desculpe, Zé, de novo, são acordos internacionais que o Brasil tem de cumprir. Isso não é brincadeira. Exatamente. Então, assim, Zé Maria, se for identificado alguma coisa, tinha que ser alguma coisa específica, que não está prevista nas regras, e o STF deixar isso muito claro, mas não aquele compartilhamento de dados que ocorreu
em um monte de investigações, em um monte de operações, o compartilhamento geral de movimentações bancárias atípicas. Isso é uma ferramenta absolutamente legítima. Então, se houve ali um excesso eventual num caso específico de um procurador obter alguma informação de alguma entidade, algum banco, de algum lugar que tenha sido algo ilegal, aquilo que se aponte aquilo e que aquilo seja removido, ou eventualmente haja uma punição, e que se continue investigando todo o resto que já foi apurado, porque é assim que se faz, Maria? Exatamente. Há países em que o policial, o poder de polícia é muito forte. Por isso que eu disse que havia necessidade mesmo de uma lei que combata o abuso de autoridade, mas assim, em casos específicos. O policial, ele tem muito poder. É claro que tem que ter poder, porque ele age em nome do Estado, não é a pessoa, é o Estado. E um Estado não pode permitir que dinheiro adquirido de forma ilegal, tráfico, a gente fala muito em corrupção, que é muito grave, mas também tráfico de drogas, tráfico de humanos, enfim, roubo, e que esse dinheiro ele entre e saia de um banco sem nenhuma fiscalização. Olha, a inteligência moderna de investigação de crime passa necessariamente por o caminho do dinheiro, ou seja, é esse tipo de investigação. Toffoli será derrotado no plenário do Supremo amanhã. Esta é a minha avaliação. Existe a possibilidade de limitações. As limitações, elas vão dificultar ainda mais o trabalho, porque qualquer movimentação financeira mais alta, haverá o pedido de abertura de sigilo e quebra de sigilo de pessoas inocentes. Uma herança, uma venda de um apartamento, uma venda de um carro mais luxuoso, caiu 150 mil reais na sua conta, o Ministério Público vai dizer, aí abre o seu sigilo. Na verdade, não significa nada. Isso aí de entrar nas contas nem é possível. Não há um relatório detalhado de contas pessoais, apenas movimentações consideradas atípicas, são relatórios, não são detalhamentos. Não sei onde o Toffoli encontrou essa possibilidade de quebrar o sigilo de pessoas através de movimentação considerada atípica, informada pelo banco aos sistemas de investigação. É impressionante, porque este é o sentido moderno da investigação. E colocar o Brasil na lista dos paraísos fiscais, e volto a dizer que se trata de um eufemismo, é uma irresponsabilidade. Eu acho até que tem que liberar tudo. A polícia investiga. E o Ministério Público. Se não houve nada, não houve nada. Eu nem acho que a abertura de sigilo, isso é transferência de sigilo, é um órgão público para outro órgão público. Ou seja, os dois têm responsabilidades e têm o poder a seu lado, o poder público. Então não é abertura, é transferência. E eu provo que isso não é inconstitucional e não é contra a Constituição. Sabe por quê? O Supremo Tribunal Federal aprovou a Lei de Transparência Nacional. Na Lei de Transparência Nacional, servidores públicos têm os salários expostos, mais do que o salário nominal, mas quanto recebem cada mês. Se a Constituição permite, através de uma lei de transparência, que eu defendo, né, que se possa expor, qualquer pessoa pode pegar qualquer funcionário público do país, seja ele federal, municipal, um delegado de polícia, qualquer um, ir na transparência do órgão e ver quanto ele recebeu no último mês. Se pode fazer isso, por que não uma lei para investigar criminosos? Legal, Zé Maria Trindade. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, olha só, anulou a decisão que havia determinado que a Receita Federal lhe encaminhasse dados fiscais sigilosos e provas obtidas em investigações contra mais de 6 mil contribuintes nos últimos 3 anos. Na última segunda-feira, Toffoli já havia tornado sem efeito outro trecho da decisão que havia exigido dados sigilosos do COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira. Isso foi ontem, logo depois de Os Pingos nos Is, quando a gente estava aqui, obviamente, criticando a decisão original do Toffoli. Uma ala do Supremo avalia que os abusos e excessos cometidos por agentes públicos estão na Receita e não no COAF.
a Receita Federal repassou ao Supremo, por exigência da Corte, dados fiscais sigilosos e provas obtidas em investigações contra mais de 6 mil contribuintes. Na decisão de hoje, Toffoli afirmou que o órgão já prestou as informações necessárias para o julgamento de amanhã. Então, são duas decisões do próprio Dias Toffoli que ele tornou sem efeito, né? Aquela requisição, aquela intimação ao COAF, que resultou no Toffoli poder ter acesso à movimentação financeira de 600 mil pessoas, entre físicas e jurídicas, mas que ele alegou que não teve o acesso, e nós parabenizamos aqui o Banco Central, onde está situado o antigo COAF, atualmente chamado de Unidade de Inteligência Financeira, por não ter dado o acesso direto ao Toffoli por meio de uma papelada dentro de um malote. Então, o que eles fizeram? Quer ter acesso? Tudo bem, tem que se cadastrar, fazer o registro eletrônico, ou seja, deixar a sua digital de que está olhando aí a movimentação financeira de um monte de gente, inclusive políticos com foro privilegiado. Então, parabéns ao Banco Central. Não sei se é um procedimento interno padrão ou se foi inteligência para evitar que Toffoli ou seus assessores dessem uma espiadinha ali e ficassem com uma informação privilegiada que não tem o direito de acessar. Porque ele está aí reclamando e atuando nos bastidores contra uma suposta quebra de sigilo e está lá tendo acesso ilegal a dados sigilosos. Aí realmente não dá. Só que ele negou que teve acesso. Agora, não deu para negar que tentou. Então, Augusto, ficou sem explicação o motivo pelo qual ele pediu. E aí ele falou assim, não, diante dos dados satisfatórios apresentados pelo órgão, eu torno sem efeito a decisão. Não, mas por que esses dados foram satisfatórios e geraram a dispensa do outro dado que ele pediu? Por que, afinal, pediu aquilo que não poderia ter requisitado? E não explica, quer dizer, até quando ele recua sem transparência. Ô Felipe, ele recuou, nós cantamos essa bola ontem ao saber que ele teria de deixar as impressões digitais dele ali nos documentos que ele buscasse. Ele voltou atrás por causa disso. Ele descobriu que se ele pegasse cópias de 600 mil relatórios, ele teria de ocupar o andar inteiro do Supremo ou mais. Descobriu que deixaria impressões digitais que mostrariam quais eram os relatórios que efetivamente lhe interessavam. Descobriu que ele precisava de senha e se ele delegasse esse trabalho a alguém, mesma coisa. Eles seguiriam os rastros, né, e veriam o que ele fez. Aí ele achou melhor, né, voltar atrás, fingir que ele se disse satisfeito com informações que ele, dias antes, quando recebeu as informações, havia considerado insatisfatórias. Então, não dá para entender, ou dá. É aquela frase do Tancredo Neves de novo, né? A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Ele descobriu que tem gente esperta também no COAF. Seja qual for aí a explicação, né, como o Felipe levantou, você sabe que foi inteligência ou tá lá, vale para todo mundo. Olha, é um negócio que vale para todo mundo, é uma regra, e alguém se lembrou de repassar a informação aí ao presidente do Supremo. Ó, tem que dizer que visitas você fez, a quais dados e que informações sigilosas interessavam ao presidente do Supremo. E ele achou mais sensato ficar fora dessa. Agora me vem com essa que a Receita repassou o suficiente, então por que ele não disse isso antes? Por que ele só disse depois de saber, né, que primeiro ele soube que o nome dele tinha feito companhia ao Gilmar Mendes nas manifestações de domingo. Aí ele fica sabendo que ele vai dar mais motivos para que os brasileiros que cumprem a lei ficassem insatisfeitos. Nós sim, com o comportamento dele. Então ele recuou na última hora. É isso aí, vamos ver o que ele diz amanhã, né? Vamos acompanhar essa sessão de perto, né? Vamos fazer a crítica na hora, depois das alegações que eles apresentaram, mas ele quebrou a cara. Ele foi rápido demais, aí, com muita sede ao pote, quebrou a cara.
O Toffoli sentiu a pressão, Zé Maria Trindade, porque houve até pedido de impeachment, proposta de pedido de impeachment apresentada à Ordem dos Advogados do Brasil, que, no entanto, é presidida por um ex-candidato a vereador pelo PT lá no Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. O Toffoli também foi advogado de carreira no PT, quer dizer, fez advocacia para a campanha do PT, depois foi para a Advocacia Geral da União, para a Casa Civil do José Dirceu durante o governo Lula e depois no STF foi subindo na vida por indicação de José Dirceu e Lula, né? Então fica difícil esperar dessa OAB um pedido de impeachment contra o Dias Toffoli, mas toda a repercussão negativa que teve essa notícia publicada pela Folha de São Paulo, com parlamentares, nós, evidentemente, em veículos de comunicação com influência e alcance, ex-corregedora nacional de justiça, vários outros especialistas, tudo isso fez o Toffoli preferir colocar panos quentes na situação, embora ainda haja algumas dúvidas a serem esclarecidas. Por exemplo, a Folha publicou hoje que, segundo membros do Ministério Público Federal, a parte referente à Receita, porque foram duas decisões, né, de tornar sem efeito. Uma a solicitação não, a determinação, a requisição, a intimação ao COAF, e outra a Receita. E eles disseram, os membros do Ministério Público Federal, que a parte dos relatórios da Receita foram entregues em papel, que ainda estavam em poder do Toffoli. Aí passaram algumas horas dessa notícia, o Toffoli foi e anulou. Então eu também quero saber se ele chegou a dar uma espiadinha ali na papelada da Receita Federal, que parece que não teve esse processo de cadastro eletrônico. Enfim, medidas abusivas, e sempre que se recua, não se explica completamente o motivo. Quer dizer, foi pedindo tudo? Como assim? Acha que é assim? Chega e vai determinando que se entregue tudo, e as explicações não são suficientes. Maria? Pois olha, Felipe, recentemente, há uma semana, o presidente da Câmara contratou um palestrante, Yuval Harari, eu já li os livros dele, em que ele detalha exatamente como é a política atual e a dominação atual. E ele narra ali uma disputa entre nações e entre poderes por dados. Os dados são importantíssimos. Depois da inteligência artificial, né, qualquer computador traça uma personalidade de qualquer um, até acima, conhece muito mais de você do que você mesmo. Então, dados serão no futuro, segundo Yuval, né, o motivo de guerra entre as nações, essa disputa de dados. Ele chega a dizer que nem haverá, por exemplo, ocupação ou domínio de países. De longe, através de dados, se pode dominar um país. Veja a importância que se tem hoje em termos de dados e de conhecimentos. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, tem em seu poder o conteúdo daquele hackeamento, ou seja, detalhes íntimos dos procuradores da Lava Jato, dados ali sobre as conversas que foram hackeados, roubados, crime, porque eles estão presos, né? E só se é preso porque praticou o crime, continuam presos, todo o conteúdo. E aí queria fazer a mesma coisa, dados da Receita Federal, dados do COAF e do Banco Central, de figurões da República. Veja que poder de concentração que ele teria nas mãos. Ontem, o presidente do Supremo, antes dessa decisão, se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com o Advogado-Geral da União, André Mendonça. Foram reuniões demoradas, onde se discutiu ali uma saída, qual era a situação, isso às vésperas do julgamento importante do Supremo. Quer dizer, acordos assim, entendimentos e reuniões assim são impróprias e ilegais, porque, no mínimo, teria que também estar lá o advogado do principal ali da causa, que é o advogado do senador Flávio Bolsonaro. Ou o André Mendonça, o advogado-geral, representava a parte? Não, pelo menos oficialmente, mas enfim, aí depois dessa reunião é que o presidente colocou a mão na consciência e viu que a repercussão era muito forte e que os dados poderiam ser usados, sim, para 1000 ações que ninguém sabe exatamente, mas que seriam danosos demais para a imagem do Supremo. Houve uma fissura ali que ainda não totalmente curada.
Olha, queria fazer uma constatação aí que também me parece essencial. O Dias Toffoli definitivamente é incapaz de se desfazer desse DNA que o marca como um petista militante. Ao contrário de outros ministros que depois de serem gentis, depois de retribuírem com algumas gentilezas aí a indicação, depois de alguns afagos em quem os indicou, quer dizer, esses ministros aí passam a agir com independência, que essa é a regra. Mas o Toffoli, ele não se livra disso, porque você pega tudo que ele faz, quando ele estende um braço aqui, que parece que ele está atuando em outra direção, ele está beneficiando mais além o PT. Ele adoraria ver o PT de volta ao poder, porque ele nasceu petista, ele cresceu petista, ele vai morrer petista. Tá? Ele ajudou a tirar o Lula da cadeia. Foi dele o voto de Minerva. É isso que interessava e é isso que ele decidiu. Ele conspira com o Gilmar Mendes e o resto da bancada ali, que tratam inocentes como culpados e culpados como inocentes. Ele conspira com esse pessoal aí para prejudicar o tempo da Lava Jato, que é o grande satã do PT. Então não vamos perder isso de vista. Toda a movimentação dele é essa. Quem não percebe isso, ou é muito ingênuo ou se acha muito esperto. E é bom lembrar que entre os 27 deputados estaduais cujos assessores tiveram movimentações bancárias atípicas identificadas naquela lista do COAF, estavam 2 petistas, André Siciliano, do PT, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e Valdec Carneiro, também do PT. Então é bom lembrar, eram 27, fala-se muito do Flávio, porque inclusive foi no pedido da defesa do Flávio Bolsonaro que houve essa suspensão de investigações por parte do Dias Toffoli, ele é filho do presidente da República. Mas havia 2 petistas naquela lista original do COAF.